Bom, pessoal, continuando então dos passos que a gente falou, eu vou gerar agora um pedido de compra desse material e para a gente ver o que acontece. Então, estou na tela do meu pedido de compra, né? Vou colocar uma operação de revenda. Eu já configurei meu TDD também para gerar documento fiscal. Não vou entrar no pedido de compra, não vou entrar nos meandros dele nesse momento. Mas, então vou falar aqui nesse pedido de compra meu aqui. Então, no meu pedido de compra em si, na minha lista de preço compra. Então, eu vou na entrada do meu produto, que vai ser o mesmo produto que a gente está usando agora para fazer as simulações, né? Basicamente, então, eu vou usar o meu produto estoque fiscal, vou usar a quantidade aqui, vamos colocar que eu comprei 2.500 unidades, eu comprei a um preço de por R$ 30, meu preço de linha também era R$ 30, então tudo aqui, beleza. Então, nesse caso aqui, houve uma pressa. Pô, errei aqui, não é 300 mil, só R$ 30 só. E eu comprei 2.500 unidades. Então, ele já setou automaticamente os impostos, né, também o CFAP, e só voltando ao passo que eu não comentei no ordem de venda, mas aqui eu tenho todo o histograma das regras tributárias que foram aplicadas. Então, eu vou falar que esse pedido de compra meu foi dado entrada. Então, basicamente, aqui eu vou falar que minha data de pedido era do mês 8, né? Mas, sei lá, vou trocar uma data aqui, só vou colocar mês 10, mês 9, desculpa. Vou colocar aqui esse pedido de hoje. Então, 13/9. E a data prometida dele era dia 15/9. Bom, vou completar então esse pedido meu. E próximo passo, então, aqui nesse passo que eu fiz, eu efetivei meu pedido de compra, né? Repare que eu não marquei para ele gerar automaticamente no pedido de compra diferente da ordem de venda. Ele não gera o recebimento automático. Eu vou falar que eu fiz o recebimento desse material. Então, eu vou criar o recebimento desse produto para mim. Eu vou falar que eu já quero criar esse recebimento completado, para a gente não perder muito tempo discutindo os aspectos de completar um pedido ou não. Nesse passo aqui, que é o completar, que eu gerei meu recebimento de material e completei, é o passo que eu tenho a saída ou a entrada. Nesse caso, do recebimento é a entrada no estoque. No caso, por exemplo, de um pedido de uma ordem de venda da expedição, é a saída. Vou gerar também minha fatura. Então, vou gerar minha fatura. Vou gerar minha fatura em preparado, porque como eu marquei que exige, que eu quero gerar, na verdade que eu não preciso setar a lista de preço também, né? Eu vou falar que eu quero gerar a fatura. Nesse caso, quando eu não preenchi a minha, meu, a minha chave da nossa eletrônica, ele vai exigir, porque está gerando um documento fiscal, que nem a gente viu aqui. Eu peguei uma chave só para a gente colocar. Então, vou colocar uma chave aqui. Ele já me dá qual o número da minha nota. Então, a nota fiscal dele é 55. E vou mandar completar para que ele gere meu documento fiscal. Poderia ter colocado o número do chave também lá no pedido de compra, por exemplo, e não ter que ter colocado aqui, já ter gerando tudo completado. Mas eu quis colocar lá atrás. Ponto importante para a gente comentar, né? Quando eu faço um recebimento de material e faço uma fatura, é nesse momento que ele calcula o custo médio também, que ele seta os custos. Um ponto importante nessa base aqui, eu deixei configurado para que ele não deduzisse os impostos do meu custo, então ele está entrando flat, mas eu poderia, por exemplo, configurar para que ele deduzisse PIS, COFINS e assim por diante do meu custo material. Bom, o que é importante nesse aspecto? Se a gente olha a info de produto agora, vamos só olhar a info de produto desse material. Então, quando eu olho a info de produto, quando está a janela aberta, né? Deixa eu dar mais uma para cá. Então, se eu pegar minhas informações de produto e atualizar agora, a gente vai ver que teve um aumento de quantidade do meu estoque, porque ele automaticamente somou. Um segundo aspecto bastante importante aí, ele alimentou meu custo médio, né? Então, se a gente, por exemplo, só a título de curiosidade, já mostro isso, mas vamos lá na minha projeção de estoque fiscal, daí eu já fecho as janelas e mostro esse outro aspecto aí. Na minha projeção de estoque fiscal, se eu calcular agora, então eu calculei minha projeção de estoque fiscal novamente e pedi para que ele analisasse o que aconteceu em setembro, repare que agora apareceram aqui as 2.500 itens da minha lista de compra. Se eu tivesse marcado lá dentro do meu CFAP para acreditar seus impostos, ele ia trazer
os valores de PIS, COFINS, ICMS, IPI, também automaticamente aqui dentro, no meu cálculo de porção fiscal. Mas nesse caso ele trouxe simplesmente o valor efetivo de venda. E aí no final ele vai recalcular o meu custo médio do final do período. Então repara que ele recalculou aqui meu custo médio baseado na entrada que teve e o meu novo saldo em estoque, meu saldo fiscal que ficou. Então além de somar quantidade, nesse caso como teve quantidade, lá no meu CFP não tinha marcado para ele creditar os impostos na entrada, mas ele poderia ter acreditado se tivesse marcado e consequentemente ele teria recalculado ele fez aqui o caso, né, o recálculo no meu quantidade de estoque fiscal. Nesse caso, as quantidades são iguais, né, nesse mesmo item, mas se eu fizesse agora, fosse lá, fizesse um pedido de compra que não gerasse documento fiscal, como eu fiz no caso da ordem de venda, ele também não mudaria. Bruno, eu quero mudar. Eu quero falar que, na verdade, aqui eu vou considerar 1.000 unidades. Posso? Pode. Nada impede de eu vir aqui e ele vai me recalcular as quantidades que eu tenho automaticamente. Ah, então nesse caso aqui eu também quero considerar, por exemplo, meu valor de, sei lá, eu quero considerar um valor de IPI de 100. Ele vai mostrar para mim? Vai. Então, basicamente aqui, ele vai deduzir para mim o que eu tenho de valor líquido, total de transferência, assim por diante. Mas, no caso, eu tivesse colocado que acreditasse o imposto, né? Mas nesse caso aqui, eu deixei para não acreditar, então veio zero. Mas o que é importante nesse material é que eu posso mudar as quantidades caso eu queira. Sei lá, vamos imaginar que eu quisesse separar aqui dentro e vamos imaginar hipoteticamente que não quero que seja considerado 75 mil, quero que considere 50 mil reais só. Bom, nada me impede de que eu mude a quantidade também, e óbvio, ele vai recalcular todo o meu custo médio dentro da minha quantidade. Então ele refez os meus recálculos, embora e com a quantidade também. Bom, o que a gente viu aqui? Que basicamente a gente tem um estoque fiscal, um estoque transacional. O meu estoque transacional está baseado nas transações de entrada e saída do sistema, que subdividem basicamente aí recebimento de material e expedição, estoque físico e ajuste, no caso seria o ajuste de consumo próprio ou baixo para uso interno. E no caso eu tenho também as ordens de produção, né, as ordens de produção transformando um produto em outro. Então, o que é importante? Eu consigo comparar meus estoques de fim de período de forma em tempo real, porque isso aqui eu posso agendar para recalcular. Se eu tivesse feito uma ordem de produção também nesse período, eu não vou fazer, mas se eu tivesse feito uma ordem de produção, do mesmo jeito que ele também entraria aqui para dentro da minha ordem de produção, no meu campo, só a título de comentário, dentro da minha ordem de produção, por padrão, o BRRP já traz o campo de estoque previsto, ou seja, no estoque de porção de estoque fiscal. Aqui um ponto bastante importante, as OPs são computadas normalmente no BRRP. Quando uma ordem de produção ela é gerada, repara que eu tenho um tipo de documento de ordem de produção e eu tenho um tipo de ordem de produção. Dentro das minhas ordens de produção, se eu considerar um outros aqui, ele vai descartar no cálculo das minhas ordens de produção para efeitos de porção de estoque fiscal. Bruno, tem uma ordem de produção que eu não quero que seja computada dentro da porção de estoque fiscal. O que eu faço? Eu vou usar sempre o tipo outros e ele vai descartar automaticamente dentro da minha projeção de estoque fiscal, embora vá movimentar meu estoque transacional normalmente. Então, para isso serve o outros na minha projeção de estoque fiscal. O que eu tinha ficado de comentar, e aí quero mostrar, se eu for na minha info de custo, a gente vai ver que mudou meu custo médio, né? Eu tinha setado um custo médio inicial. Se a gente olhar no meu ajuste de custo aqui, o meu ajuste de custo inicial que eu setei foi o valor de R$ 25, mas com as entradas agora que eu dei, ele recalculou e a gente vai ver que o custo fixo, o custo médio meu, o custo médio ponderado, é diferente do fiscal também, ele não mexe no valor, ele leva valores independentes. Então, se eu vier aqui e pegar minha info de custo de produto, então quero consultar, por exemplo, aqui esse custo é o transacional, né? Então, eu quero usar da base da MDA, eu quero olhar o meu produto que eu acabei de criar aqui, que é o estoque fiscal, e eu quero olhar também do esquema contábil, esse esquema contábil do elemento de custo fatura média, que é o que eu estou usando, onde o custo meu é o custo médio. Se eu seto isso e peço para ele calcular para mim, a gente vai ver que o meu custo acumulado e meu novo custo com a entrada que eu dei. Então, ao passo que o meu custo no inicial que eu tinha dado de entrada, eu tinha deixado ele, por exemplo, com 25 unidades, aqui eu tenho todos os itens de transação, e meu preço de custo atual é R$ 27. Então,
É óbvio que ele fez o médio ponderado, né? Mas o que é importante a gente reparar aqui, não vou entrar nesse detalhe como ele calculou, mas é fundamental que a gente repare que o custo que eu tenho dentro o custo das transações efetivas físicas, vamos chamar assim, dentro do BRP, ele está totalmente descolado do meu custo médio fiscal que entrou. Não posso ajustar? Posso, como a gente já viu, mas basicamente é isso. Isso é uma ferramenta bastante importante para que evite ou possa gerar desgastes ou, por exemplo, problemas futuros de discrepância entre o meu estoque fiscal e o meu estoque gerencial, ou o meu estoque fiscal e o meu estoque transacional, como a gente queira chamar.